Jenny. Hoje eu pensei em assistir um negócio de jogar no YouTube. Eu pensei em assistir o doc do Chico Barney sobre a vida sexual dos assexuais. Que, assim, é um conteúdo, olha, educativo, tá? LGBTQIA+, tá? Mas eles têm vida sexual. Olha aí, já tá levantando questões. Já tá levantando questões, tá, meus amores? É um vídeo importante. Eu gosto de fazer conteúdos importantes, tá bom? Uma live provocativa, tá certo? Gente, querem embarcar nessa viagem assexual comigo? Tá? Vamos embarcar? Ai, gente, e sabe, eu tava voltando pra cá de Uber da Dia TV e isso veio na minha cabeça. Esse documentário veio na minha cabeça. Eu sinto que é um chamado, gente. Eu sinto que era o negócio que eu tinha que assistir hoje. Tem alguém aqui nesse chat, algum assexual, alguém que ama um assexual, em que essa live vai fazer a diferença hoje. Tá certo? Ah, meus amores. E ainda, ó, tem a presença de VH, que é um expoente assexual. Tá bom, gente? Para não ser uma live perdida, ser uma live de aprendizado, você que tá me assistindo aí no YouTube, eu peço o seu like, tá? Se inscreva no canal, estamos rumo aos 160 mil e se torne membro. Caso você queira assistir Pesadelos da Cozinha Antigo, o TBT de Hades, de Melanie Martinez, tá bom? O link tá na descrição a partir de R$ 4,90, meu amor, você tem acesso a tudo. Hein? Ó o Chico, maior jornalista vivo. Ah, ó. Cara. Uma das questões mais interessantes da sociedade contemporânea é a discussão cada vez mais aberta a respeito da sexualidade e, em anos mais recentes, também, por que não, da assexualidade. Nós vamos conversar hoje aqui com ele, que trouxe esse assunto à baila em 2020, Vitor Hugo, e também a sexóloga Lela especialistas em assexualidade. Monteiro. Satisfação tê-los aqui comigo no Povo Quer Vai ter peito? Não, porque é de assexual. Saber. Muito bom estar aqui com você, Chico. É uma honra estar aqui nessa casa de novo, né? Contigo, nesse programa, com o Vitor, e falar desse tema que é necessário. Eu acho que... Ah, mas será que essa mulher sabe de assexualidade? Tem uma cara de dadeira. Ah, essa mulher aí tem cara que gosta de ter cabelo puxado. Existem mundos que as pessoas não conhecem, né? E que quando vem à tona causam um certo estranhamento, uma curiosidade, que eu acho que é legal poder debater isso abertamente, né? Sim, e eu acho que sexualidade como um todo é um tabu, né? Então, quanto mais a gente entra para falar de outros tipos de sexualidade, mais a sociedade cresce e avança na liberdade mesmo. Avisa. Apesar de ser um tema que obviamente já era discutido. Avisa. Talvez em nichos mais específicos. Sim, o Vitor, ele é bem necessário. Os da sociedade. Em 2020, Vitor Hugo participou de talvez a maior edição de todos os tempos do BBB. Eu acho que foi. Na minha humilde opinião, foi. Também acho. E uma das coisas que chamou bastante atenção a respeito da participação dele o era que ele se declarava já no anúncio, a Globo já anunciou o Vitor Hugo como ele é assexual. Sim. Foi isso. Como é que foi o processo de revelar isso num canhão de informação tão grande? De se assumir, né? Nunca foi uma questão, né, de falar sobre esse assunto, até porque na minha vida pessoal eu sempre falei abertamente para os meus amigos, com as pessoas que eu me relacionava, então nunca foi um problema para mim. Pelo contrário, eu sempre tive muito orgulho, né, a partir do momento que eu me aceitei como era, né, então... Eu comecei a utilizar até mesmo o discurso para que as pessoas pudessem me entender melhor, né? Eu não pensei que ia ter toda essa conscientizar, né? repercussão, não tinha me dado conta de que realmente era um assunto novo sendo falado na televisão e que ia chegar em tanta gente. Disparou de pesquisas no Google, o Fantástico fez matéria, né? Foi uma coisa assim muito grande. Foi um choque, né? Mas foi um choque muito positivo, porque muitas pessoas começaram a entender mais sobre o assunto e a se identificar também. E até hoje, Chico, eu recebo mensagem de pessoas que falam: nossa, eu fiquei sabendo da sexualidade por meio de você. Você é uma pessoa que eu me inspiro, que eu entendo o assunto. Verdade, Vale Tudo também abordou, né, com o Poliana. Né, o Poliana e a Marieta eram assexuais.
Mas assim, isso aconteceu depois que VH trouxe isso no Canhão da Globo. E daí a Manuela Dias teve a liberdade para trazer o Poliana, que foi um dos maiores, né, destaques da novela. Por conta de você. Então isso é muito legal, porque isso faz com que a gente veja o quanto que a nossa presença impacta as outras pessoas. Claro. E isso é muito bacana. É um efeito dominó, no final das contas, né? É o lance da representatividade, né? Sim. Que é tão importante. O que, Chico arrasou nessa colocação. do ponto de vista técnico, Nossa, essa aspa do Chico. o que configura um assexual, Caramba. além do óbvio, que eu imagino que seja não fazer sexo? Então, Ele fala mesmo. as pessoas têm bastante confusão ainda, Chico, quando fala assexual, o que é a pessoa que não gosta mais de sexo porque teve um problema? Não, gente, não é isso. É importante quem está nos ouvindo entender que a assexualidade, então, é assexual e não assexuado, né? Então, é importante também frisar esse termo. Epa, agora é coisa séria. É de todo o movimento LGBT que é uma orientação, não é uma escolha. Diferente de um celibato, onde eu falo, olha, eu tenho um voto para não ter relação sexual. A pessoa, como o Vitor trouxe, que ele sempre se viu assexual, não é que ele se descobriu, ele, né? Não é tipo, muita gente fala, sou por escolha dos outros. Não, você não é assexual, você só está na seca, não é? O assexual é por a orientação da pessoa. Não saiu do armário, sempre foi assexual e com muita tranquilidade. É aquela pessoa que não tem atração sexual. Então, hoje em dia, a gente entende, até de uma forma mais profunda, que tem um espectro. A gente fala, antigamente acharam, é só assexual. Não? A pessoa ela pode ser assexual, ela pode ser demissexual. E aí tem variações. Então, assim, mas de uma forma geral, para quem está nos assistindo, é aquela pessoa que ela se relaciona com o outro, mas não tem um vínculo da atração sexual. Tem um vínculo afetivo, né? Então pode ter um namorado, uma namorada, pode... Como a Poliana tinha a Marieta. Morar junto, pode ter uma vida junto, mas o que liga a outra pessoa não é a atração sexual. Porque dentro desse aspecto, a pessoa ela pode ter relação sexual como demissexual se tiver um afeto, se tiver outros vínculos. Então é importante isso que não é que a pessoa teve um trauma, é a pessoa que não tem a atração pelo sexo. Eu queria só pontuar que, assim, às vezes pode ser que a pessoa tenha um trauma justamente porque as pessoas forçam muito esse lugar de que tudo precisa ser sexual. Você se encaixa em qual, Nenê? Eu sou super sexual. Tenho assexual, eu sou sexual. Tá? Eu não tenho essa, não. Eu não tenho essa, não. Então, isso acaba fazendo com que você passe por várias coisas. Eu, no meu processo de descoberta, por exemplo, sobre essa questão de se descobrir, eu acho que a gente, como assexual, tem que se descobrir sim, porque não é um assunto muito falado. Então, você fica tentando se encaixar ali dentro da sociedade, né? Ou você precisa ser gay, ou você precisa ser bi, ou você precisa ser hétero. Então, você tenta se encaixar, né? E aí, como você não conhece o termo, não conhece que existem outras pessoas assim... Mas assim, não, ok. Mas assim, você pode ser hétero... ou bi, ou pan, ou homossexual e ainda assim assexual. Não é uma coisa, não exclui a outra, não é? Então, muitas vezes você passa por cima. O Vitor Hugo é necessário, mas eu estou sendo mais necessária que ele agora, sem querer desmerecer. De quem você é. Então, a gente na sexualidade fala que não é sair do armário, é sair do aquário. A gente usa esse termo. Excelente. Sair do aquário. Que é sair daquele lugarzinho ali fechado de sexualidade para um mundo... Talvez uma bolha, né? Oi, fechado. Sofia. Obrigada, meu amor. Agora, o que eu... É que o reality show que ele apresenta, coincidentemente, se chama A Bolha do Vitor Hugo. Tá muito bom. Mas o que eu vi... Vem aí terceira temporada. Você está trazendo, então eu fiquei ouvindo. Os jovens hoje, né? Talvez mais jovens, né? Que estão nem se descobrindo, mas passando do momento da ali, puberdade, adolescência. Os jovens, bem jovens, vamos colocar 16 anos, eles já olham, principalmente como tem as siglas, não, eu posso ser assexual sem esse trauma. Quando eu falei do trauma, Vitor, porque eu vejo muito no consultório, a pessoa fala, então, de repente a pessoa teve um abuso sexual, por isso que agora ela não quer mais transar. Não é isso a sexualidade. Não é uma rejeição. Não é uma rejeição, é um desinteresse. Psiquicamente, a pessoa que é assexual... mas esse tipo de discurso é o tipo de discurso preconceituoso que, inclusive, é o que o pessoal usa para tentar justificar
a homossexualidade. Eu acho que veio do mesmo lugar. Não é, ai, a pessoa não é hétero, não é do jeito que eu espero, porque deve ter acontecido alguma coisa, deve ter algum trauma. A raiz disso é preconceituosa, pelo que eu tô entendendo, né? Ela gosta de estar com outra pessoa, mas ela não precisa ter aquele desejo, aquela Obrigada, atração. Wesder. Até tem alguns autores que falam que existe a libido, mas não é aquele frisson pelo sexo em si. Tá em outro chakra a libido. É mais ou menos isso, quase que tivesse deslocada numa linguagem mais analítica, mas Mas aí como que a gente mede, né? O quanto que é o desinteresse, o quanto que eu não quero transar que é desinteresse. Não é como que a gente vê o quanto que é o normal. o assexual, ele se interessa pela outra pessoa. Qual que é a e pode escala? Ser, a gente fala que é homorromântico, heterorromântico, birromântico, mas não sexual. Isso que eu ia questionar, porque ele falou, né, do heterossexual, do homossexual, não, é o assexual. Mas existem relacionamentos homossexuais assexuais? Sim. Então, é meio que são... Homorromânticos. Viram... Ah, entendi. Não porque é daí sexual. é uma outra... Em vez de ser asse- Sexualmente, a pessoa é assexual. Isso. E daí o resto da Tem a definição... orientação sexual, que é assexual. Isso. E tem os espectros claro. da assexualidade. Do relacionamento... E Aí você pode Não, é porque tem, tipo, assexual, aí aqui abre, né? Tipo, árvore, aí tem angiosperma e geosperma. Tipo a chave da Copa, chave A, Portugal, Brasil, Inglaterra. Tá? homorromântico, birromântico, grey A. O que é grey? Grey A é assim, dentro da sexualidade, existem variações, né? Então, nem todo Grey, essa é nova, eu não conheço. sexual Nome de... nome de chá, né? Da Twing Nings. é 100% sem atração, sem atração sexual por outras pessoas. Algumas pessoas podem ter atrações sexuais em momentos específicos da vida, em situações muito específicas, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa demissexual. A pessoa demissexual, ela sente atração sexual desde que ela esteja completamente envolvida com a pessoa. Entendeu? Então, continua sendo assexual. Só que a demissexualidade é um espectro da sexualidade. Entendeu? Em outras palavras, é assim. Por exemplo, imagina que se eu sou Então Grey Area, tipo, Grey A, você nunca tem. Mesmo que você ame. Tipo, a Poliana da Vale Tudo. demissexual e eu olho pra você, eu não vou ter um tesão, uma atração com você. Mas se a gente começa a ter um convívio e Ela fantasiando com o Chico já. eu começo a te admirar, falo, poxa, aquele cara é legal, é inteligente, vai se aproximando e aí eu posso ter momentos Oi, Davi. de Uma conexão específica com aquela pessoa. por um Doutora, tipo, se você... Exemplo, eu não te conheço, eu não sinto nada, mas se você me chama pra um programa pra falar sobre a minha área de interesse e você é cheiroso e você se expressa bem, e daí talvez eu comece a pensar em coisas. tão forte contigo, eu posso despertar um desejo, mas não é o que vai me vincular. Então, nossa, morro de desejo. E você é careca, e você tem um nome inventado, porque o seu nome de verdade é Lucas. Não, mas às vezes é tão Sabe? gostoso que a gente até transa. Então, isso é o demissexual. É uma ramificação do assexual. Isso eu nunca tinha entendido. Sim. São espectros. Então, quando fala do Grey A, vem do Gente, o nome do Chico Barney é Lucas. Tá? O nome do Chico Barney é Lucas. Tá? cinza. Grey A de A? Cinza. Cinza. A Cinza. cinza. Do assexual. É. Cinza. E aí tem a bandeira, né? Então, Que assim, é cinza. é preta, cinza, roxa e branca. Tá. Então, Ó, assim, a o preto é aquele Eita. que não tem nenhuma vontade. O cinza é aquele que pode ter ou não. Mas não é que tem O preto não tem nada. O cinza tem um pouco. O branco tem às vezes. E o roxo tem 75%. sempre. De repente, eu posso ter... E é isso que é importante a gente trazer essa conversa aberta, porque, igual o Vitor falou, olha, eu sou assexual, a pessoa que vai relacionar comigo sabe que a gente vai ter carinho, às vezes... Que o preto não tem nada. A cor preta na bandeira da sexualidade não tem nada. Porque o preto na sociedade, ele tem que ter o que ele quiser ter. Tá? Ele tem direito ao que quiser. Vamos dormir junto, vamos no cinema, vamos jantar, mas se eu sou assexual, a última coisa que eu vou querer é transar com você.
Mas, se eu me vejo Demi, às vezes a gente transa. Quando eu tô Mas muito naquele lance vinculada. do Netflix and Chill, é Netflix mesmo. O pessoal fica assistindo, maratona. Sim. Não tem aquela... Eu vou trazer um exemplo. Eu atendi um casal que Mais um ela exemplo. não é assexual, muito pelo contrário, é uma moça com bastante libido e foi morar, até quando cada um na sua casa era ok. E o namorado não falava que era assexual. E na prática, quando eles vieram para a terapia de casal, ele era completamente assexual, mas com uma resistência por questões familiares, enfim. Mas pro homem é mais difícil também, se assumir assexual. Ai, coitada. Muito mais. Ainda mais quando é um homem heterorromântico, é muito mais difícil. E por que veio à tona isso? Porque ela trazia, ela falava, não é possível. E eu peguei o gancho quando você falou de maratonar. Ela falou, Não, porque imagina se você é uma fogueira, se você é um geyser de tesão e o outro não comparece, você só fica no tique-tique, né? ele assiste 10 horas de qualquer coisa mesmo. Joga 10 horas, vamos sair com todos os amigos, vamos viajar. Mas ela falou, eu posso aparecer desnuda, linda, num salto alto. Não. Ele não me olha, não tem nenhuma reação. Uhum. E isso foi repetidas vezes, nada passava. Doutora, uma pergunta. O pênis dele não fica ereto quando a mulher se aproxima. O falo não fica ereto quando a mulher se aproxima desnuda? Só pra saber. Na sessão seguinte, no mês seguinte. E aí ele tinha bastante dificuldade de falar, porque um medo também que ela fosse embora, né? Então, a gente transa o mês que vem, porque esse mês estou trabalhando muito. Meu Deus! E aí não era trabalhando muito. Então, uma pessoa que não tem, assim, se não tem o desejo sexual, principalmente sendo homem, eu não vou ter ereção. Por mais que eu tome um remédio, inclusive, para transar, eu não vou ter ereção, porque eu não tenho desejo. Mas eu acho que Ai, nem com remédio, chocada. sim, vai muito além da ereção, eu acho. Porque, assim, a ereção... Aspas fortes. Hã? Aspas fortes. Vai muito além de ter ou não a ereção. Eu acho que vai muito da questão do quanto que você está vinculado àquele momento. Eu acho que vai muito mais para esse sentido, entendeu? Então, mas quando Porque, eu trouxe assim, a ereção, Vitor, foi assim, nesse Quando eu trouxe a ereção, Vitor. casal, que teoricamente era um casal, né, heterossexual, né, era esse o combinado deles, essa parceira, ela esperava que no momento... E ele também mas a se visão cobrava. de responsabilidade afetiva. Sem aí. dúvida, sem Ele dúvida. não teve nenhuma com ela. Então, mas nesse caso, há uma cobrança, e aí o que acontece? Eles traziam na terapia, quando você falou, é muito mais amplo, mas Diego. nesse caso, Deixa ele com a camiseta dele, tá tendo papo sério. era muito afunilado, porque ele falava, peraí, eu não tenho problema. E ela falava, não, você tem, então ninguém tem problema, então vamos tomar o remedinho, vamos fazer a terapia. Até que se entrou no lugar, não, tem uma assexualidade, então essa ereção não vai acontecer, porque já não tinha um vínculo também. Entendi. Mas ele não é que ele não gostasse dela. Não, ele Não é que ele era... porque tem casos Ele também tinha- do cara que tinha- não ele tinha- gosta. Porque a gente já entendeu isso, o Chico. Ele poderia ser heteroromântico. Ele tinha afeto, ele, no caso desse casal e esse rapaz, ele tinha afeto, ele gostava O Lucas não tá prestando atenção. desse viver junto, do viajar junto, de até mesmo fazer planos de terem filhos, mas no dia Mas como vai ter, né? a dia não tinha nenhum tipo de encontro ou de carinho sexual. Mas não é que eles Oi, Felipe depois Modas. se descobriram bons roommates. Não. Eles eram um casal de fato. Sim. Ele não tinha e ela tinha. E ela tinha. Como é que resolve isso? Então, aí precisa ter muita cor. Aí, Lucas Barney. Aí depende do que o casal busca. Ai, decide ficar junto, abre o relacionamento. Ou ela fica em celibato, tá? Ou, ou termina. Essas 3 opções, sabe? Aí depende do que a pessoa quer, né? Chico, de falar, olha, eu tô com você e você quer e eu não dou conta, vamos abrir essa relação? Tem várias Obrigada, formas, vamos abrir essa Felipe. relação. Mas aí que tá, eu vou discordar de novo. Porque assim, o que acontece?
Mas a gente Eita, nem como precisa discordar. discorda, Ele pode hein? É, fazer trazer várias visões coisas. diferentes. Não, mas ele quer discordar, ele falou que quer discordar. Sim. Vamos discordar Não, no sentido ele- de ele vai na maior discordar. parte dos casos. Tudo bem, um caso específico. Mas eu acho que ele tem outras questões. Não, tem muitas questões. É. As pessoas não são só uma questão. Eu Quando eu acho que falei tem outras questões. de Assim, abrir, que em não é só geral, abrir. Poder É um exemplo também, Vitor Hugo. ter É, outras, né? não é assexual, em geral, a pessoa que não é assexual, ela se cobra e Obrigada, ela João. faz o sexo até. Entendeu? É muito comum, inclusive, relatos de pessoas que às vezes já foram casadas, às vezes já estão em Mas aí é a pessoa que tá em outro lugar no espectro. outro momento da vida, às vezes já estão idosos, por exemplo, sei lá, e se descobre assexual, porque antes não tinha Nossa, Vitor Hugo, você tá gritando. acesso a esse Meu tipo de coisa Deus. e fazia o sexo por uma obrigação. Então, por isso Gente, que eu falo ele que é tá muito além de uma berrando. ereção, porque muitas pessoas fazem Vai sexo socar a médica? O que tá acontecendo? Meu Deus! porque tem uma obrigação social, que né, a sociedade Como que o UOL deixou isso lá, gente? não cobra. E você fica com medo de ficar só, medo de não achar alguém que te entenda. Nossa. Então você entra dentro desse lugar do sexo, mesmo sem que você querer. É. E não só homens, como mulheres também. Então, por exemplo, e isso acaba sendo muitas vezes algo muito difícil para a pessoa assexual, A gente fica quieto, senão ele berra mais. que não é ainda, digamos assim, que não se Descoberta. descobriu, de entender. Porque ela fica assim, aí ela começa a achar que o sexo é ruim. Mas ela faz o sexo. Mas aí Mas aí depende do tipo da raça de assexual. ela entra dentro de um conflito que aí muitas vezes quando chega pra gente na terapia é nesse momento da confusão, assim, de tá, mas eu faço sexo e o sexo não é bom. E aí você Gente, ele tá até levantando a camisa de tão nervoso que ele tá. fala, mas por que não é bom? Aí quando você vai investigar, Meu aí Deus. você percebe que tem ali uma sexualidade. Então, assim, são momentos diferentes. Então, aí eu vejo também que tem uma questão de gênero. O que Não interrompe ele, doutora Mara o Maravilha. Vitor está trazendo no consultório, eu atendo nessa área de sexualidade há 33 anos. Então, eu tô Ih, deu carteirada no VH. Agora que ele vai berrar. já velhinha e o que eu vejo, esse é um recorte muito feminino. Então, assim, porque a mulher não precisa de ereção. Gente, então, agora a vai mulher, dar problema. E se Ele for vai- colocar essa mulher mais velha, 50 a mais, 60 a mais, infelizmente, na história, se a gente for olhar da sexologia, é uma mulher que muitas vezes fingiu. Então, ela, às vezes, Perfeito. ela era sexual ou às vezes ela nem é assexual. Mas é uma mulher que tinha dor na relação, não era estimulada. Então, isso eu vejo muito no feminino. E até de uma questão também cultural, né? Dessa Ah, vamos ver. relação de, às vezes, o homem não pensar muito no prazer da mulher e tal. Então, Isso. talvez tenha pontos aí que as coisas se Então, confundam. e aí, esse Nossa, Lucas. é um tema muito bom da gente tocar, Oh! porque quando a gente fala de assexualidade e fala com o público feminino, esse é um ponto de muita recorrência. Gente, mas é sério, a avó de vocês, as nossas vó, às vezes elas nem sabiam que podia gozar. Elas faziam sexo só pra ter neném. As mulheres vão no ginecologista, vão no psiquiatra, vão fazer terapia, e aí elas veem que... Mas o que acontece? Muitas vezes essa mulher ela não é nem assexual e nem demissexual. Às vezes Só não foi tocada da maneira correta. essa mulher é uma mulher que ela não... Primeiro, ela não se tocou. Ela não se descobriu onde está o prazer, né? Então, essa questão fálica, quando eu trouxe lá do exemplo desse paciente, eu acho que para o homem assexual de fato, Obrigada, o que eu Suzy. vejo no dia a dia, Vitor, de repente você tem uma experiência também de consultório diferente, é que esse homem, ele não consegue ter ereção. Eu tenho muita demanda de urologista que chega e fala, eu não consigo. Veja o Vitor Hugo fazendo. Porque a doutora fala. Consegue ter ereção. Eu tenho muita demanda de urologista que chega e fala, eu não consigo, mesmo tomando remédio, mesmo tendo uma relação homoafetiva, se ele é assexual, se ele é demissexual, O VH, você quer discordar, interrompe. Se ela tá falando besteira, interrompe. ele consegue. Por relação ao seu parceiro, porque atendo também gays assexuados, que então tem uma questão da assexuais, perdão, que tem Corrigiu a doutora, mas a doutora merece. Ela usou o termo errado, né? uma relação com a demissexualidade. É. Agora, a pessoa que ela é totalmente assexual, eu acho que ela tem sim uma questão desse posicionamento dela com o seu par, né? Aham. Dessa conversa, desse diálogo. Acho que
Ô, Chico, você pode passar a palavra ao VH? Tem uma curiosidade muito grande das pessoas Porque eu da sinto maneira que ele como quer isso é falar. retratado na mídia, digamos assim, ou na cultura popular, como na novela. Teve um Do personagem... Poliana. O Vitor Hugo até falou que foram 2, eu não lembrava. Na Travessia tinha um Rudá, Eu não lembro desse. que era o Olha, Thiago Fragoso e o Guilherme Cabral. Acho que essa novela eu vi menos. Mas o Vale Tudo Rudá não bombou pegou muito o mesmo. remake. E tinha aquele personagem Rudá do não- Matheus Nastergalli, que era o Poliana, é. que ele, ali no começo, né, ele Ele era irmão da Aldeide, que também trouxe um tema muito importante, que foi as bebê reborns na novela, né? mostrou, pelo menos o meu entendimento, como foi a jornada do herói. Ele, primeiro, tinha o interesse de uma moça, que era a Dalva Fio de Ovos, que ele não gostava da Dalva Fio de Ovos, daí ele escorria, e daí ele falou pra irmã, ó, É, mas a Dalva ficava tipo, enchendo o saco, pegava a mão dele e colocava na teta. Ela não e respeitava. tem mais, É. eu sou assexual, me descobri. Ele achou lá um fórum de internet e tal. É, a Aí passou Pandler um dos tempo, assexuais. Ele encontrou uma outra moça que teve um match, que A os dois eram Marieta. assexuais. E aí teve um encontro Sensacional. mágico, É. kármico. Sim. Quero falar mais sobre essa retratação, mas daí Sobre a Vale primeira Tudo, dúvida que é. me ocorre é: a relação assexual perfeita é com dois assexuais? Não Porque eu necessariamente imagino é. que seja um match Não difícil tem de achar, regra, né? não tem regra. Então, primeiro que assim, fóruns na internet realmente ajudam muito. Muito. Que vira um site Ai, que fórum você indica? O Becharts? de namoro assexual. É tipo isso. Não necessariamente. Tem um aplicativo chamado Ace App, que é um Tinder, digamos assim, para pessoas assexuais. Então lá você coloca seu espectro e aí fica mais fácil você conhecer outras pessoas que são sexuais. Mas como Tudo, vou anotando aí quem quiser. não é tanta gente assim, né? Então acaba que é bem limitado, enfim. Mas é um meio 2 de... semaninhas depois já conheceu todo mundo. Mais ou menos isso. Mas assim, eu acho que para além disso, eu acho que Esse o famoso, o combinado não sai caro, né? Então assim, quando você conhece uma pessoa, a pessoa sexual, ela sabe que o mundo é alossexual, ou seja, são pessoas que têm atração sexual, né? Então, Alo é o... Tá? alo são pessoas que têm atração sexual. Então, héteros, bi, gays, né? Não Pansexuais. diga alô, diga loba. Que é sexual também, né? A loba é outra que não liga pra sexo, né? São Ah, pessoas alo, né? Então, a eu, louca. como ace, né? Que É, é pessoa é. sexual, já sei que o mundo é alo. Então, muitas vezes, o fato de você dizer Vai que sim, é Adriano. sexual também consiste num caráter político, de você se posicionar na sociedade como um ser que existe e que tem suas especificidades. Quando você se assume, isso fica claro ali para as pessoas que você... Exato, e é uma posição, tipo, muito corajosa, porque vivemos em Sodoma e Gomorra, vivemos na Babilônia. E a partir do momento que você bate no peito e você fala, sou alô, sou alo, a gente fala brincando, mas... a gente fala brincando, mas sempre falar em voz alta, tá? Nossa identidade, nossa orientação é sempre um ato de coragem, tá? Então, Ó. que você tá se relacionando. E Oi, aí vai dos monge. limites, entendeu? Porque, por exemplo, existem pessoas que, quando vão se relacionar com outras pessoas, não gostam, por exemplo, de toque, de carinho, de, enfim, demonstrações de afeto e tudo e tal. Já tem outras pessoas assexuais que adoram isso, né? Eu tenho uma música, inclusive, né? O Sexo é Bom, né? Que justamente Nossa, vamos ouvir, fala sobre essa questão, né? Vamos fazer várias outras coisas vamos legais, ouvir. né? Mas sexo pode não ser uma prioridade, né? Então, assim, é muito além. O sexo, ele pode sim estar presente, inclusive tem a sexualidade fluida, tem pessoas que são, digamos assim, aromânticas, então não querem saber nem, inclusive, de romantismo mesmo, gostam de se relacionar com outras pessoas, mas é como se fosse um companheirismo, estar ali junto com aquela pessoa, mas sem demonstrações, né, de afeto, de carinho. Então, existe do aromântico até o Grey A, no último estágio, antes da alossexualidade, existe vários espectros. Por isso que a gente fala do campo cinza, entendeu? Então, por Entendi. Às vezes eu sinto que ele dá uma mesclada de conceito. Tô maluca? isso que o que eu sempre falo para as pessoas quando têm curiosidade sobre esse assunto. Oi, moranguinho. Porque assim, o que acontece muito? Aí você transa com alguém. Ah, deixou de ser sexual? Gente, não tem nada a ver.
você pode fazer o que você quiser. Se você tiver vontade de transar com a pessoa, isso não vai apagar a sua história de, sei lá, tantos anos sem sentir atração sexual. Só que cada pessoa pode estar no momento da sua sexualidade. Você pode estar vivendo seu momento DM, seu momento gay, seu momento fluido. Ah, então a própria assexualidade é fluida. Você pode passar por todas as cores da bandeira. Seu momento aromântico. Você pode estar vivendo vários momentos. E por isso que eu sempre falo, o rótulo, ele serve para ajudar as pessoas a entender. Mas não é a gente que tem que caber no rótulo. Exatamente. Entendeu? Perfeito. É o rótulo que cabe na gente. Então, por exemplo, eu já tive relacionamento, né? Desde o bebê pra cá. Já namorei tudo e tal, já transei também. Vitor Hugo já transou, a manchete. Assexual convicto, não Vitor é Hugo mais. confessa, transei. Não, porque exatamente, eu tava dentro de um relacionamento, eu amava a Confessa e peida. pessoa e é isso, né? E a outra nunca pessoa Então você é Demi. precisava transar ou queria, né? Não sei. Não, a pessoa também era DM também, os dois Não, mas era demi, né? Ah, os dois eram sexuais e transavam pra caralho. os dois eram DM. Eu sempre me apresentei como DM sexual, né? Desde a época do programa. Ou era uma DM de bebê? A DM de quem? É que, na verdade, eu até virei mesmo por causa disso, que eu falei assim, eu sou assexual, sou demissexual, birromântico, né? A Ana Maria Braga virou o quê? Então, mas isso é importante a gente trazer. Ana Maria Braga Gag. Ela... Porque todo mundo fala da bandeira colorida e tem uma Ai, eu amo esse meme dela. Nossa, esse estático dela, quando ele fala birromântico. bandeira que ninguém fala, né? Mas só terminar a experiência rapidinho. Doutora, vamos respeitar quem tem a vivência? Por favor. Então, assim, Por favor. tranquilo, sabe? Assim, não é um tabu. Não tem problema, eu tava ali numa situação que eu queria. Não é que cortou, gente. A doutora, ela veio com conhecimento, ela veio com teoria, sendo que a vida tá aqui, Viver aquilo, a pessoa também queria. tá? Show de bola, né? E, então, isso não me torna Se ponha no seu lugar sexual. não assexual. Isso só me torna uma pessoa que vive as possibilidades da minha sexualidade. Claro, pô. Entendeu? Então, mas tem gente que quer te rotular. Ah, nossa, então agora você Traiu deixou o de movimento. ser assexual. Trai o movimento. Por isso que eu de sempre quem é falo. muito radical, sim. E fora isso, beleza, se for uma escolha minha. Mas, como eu falei, muitos assexuais, infelizmente, acabam se Se sujeitando, submetem ao sexo, ao halo movimento, sexual. ao halo sexual por conta disso. Então, mas que eu falei da bandeira, quando ele trouxe Agora você pode falar, doutora. Agora é o seu momento. Agora você fale. o aromântico, assim como tem o assexual, tem a bandeira verde, que não tem visibilidade nenhuma, né? Todo mundo fala da Qual então, que da é a bandeira verde? da sexualidade, que ela tem a cor roxa e a cinza, a característica, mas tem a bandeira toda verde, verde escuro, verde claro, e vai indo. A pessoa que ela, Ai, mas nossa, agora que eu decorei a outra do roxo. pelo contrário, ela gosta do sexo e não gosta do romantismo, muitas vezes nem do toque. Então, quando a gente vai falar da sexualidade ela não precisa ser complicada, mas ela é Ah, mas meu Deus, gente. complexa. Então, tem todas essas variações, mas ouvindo a vivência do Vitor Hugo, o Chico, o que eu vejo como sexólogo, falo há muitos A anos, Sângela. para a gente simplificar Olha, colocou esse gay aí, coitado. mais para Olha. todo mundo, basta Olha esse velho. que eu respeite Oh. o outro. Né? Quando eu respeito o outro, quando eu não julgo, quando eu não fico afetado com o outro, mesmo O gay de boa ali, ó. não concordando, isso, a sexualidade ela fica melhor para todo mundo. E talvez isso que a gente deveria, né, debater Os gays são os verdes são os porta aberta, que quer transar sem romantismo. nas Isso. escolas e trazer, né, para os adolescentes, de respeitar, né? Você não precisa se enquadrar em nada, não precisa concordar com ninguém, mas ficar de boa com você. Porque o que a gente trata no consultório são as angústias das pessoas. A gente não muda a orientação, não muda o desejo. Como sexóloga, longe de falar como ser bom ou boa de cama, de jeito nenhum. Isso é para o almanaque. O que a gente traz mesmo nessa discussão é que a pessoa se escute, com que essas provocações, essa fala, ela encontre um lugar onde ela se veja feliz naquele relacionamento, onde ela não precisa se encolher para estar em lugar nenhum. E Né? feliz consigo mesmo, acho que é o mais importante. né? Exatamente. Eu acho que o Vitor Hugo discorda dela. que é o Isso é mais- o primordial. E acho que pro caso do Vitor Hugo, Não sei do que eu você tá imagino que falando, tenha tido Barão. um desafio específico, que é a grande exposição disso.
Sim, sempre que, tipo, achavam ele no Grindr, postavam no Twitter, né? O senhor falou da Ana Maria Braga, do... Esses dias mesmo, né? Ele teve um relacionamento, o moleque expôs nos stories. E daí o moleque um dia depois falou que eles terminaram porque ele mudou. Aí o Vitor Hugo foi lá embaixo e falou assim, não, você que mudou. Aí o moleque retruca e fala, não, você mudou primeiro. Aí ele foi lá e dá uma tréplica. Não, você mudou um pouco antes. E daí, né? do café da manhã, que acho que foi o primeiro impacto, né, de caramba, agora as pessoas estão me perguntando sobre isso, né, aqui fora e tal. Como que foi a recepção do público a respeito disso? E qual o tamanho do preconceito em 2020? É sobre mudar, né? Ele falou mesmo que é fluido. Ele falou aqui. Se o ficante dele tivesse assistido esse documentário aqui, já tinha sabido que ele é de mudança, que ele é das mudanças, entendeu? Sim. Cara, eu sinto que eu já terminei da o Suzuki, preconceito ele é maior em relação a... Na minha experiência específica, ou você tá falando na classe geral? Na minha experiência específica, eu sinto que tem mais preconceito em relação a quando eu me envolvo com mulheres. Porque eu sempre falei que eu sou uma pessoa, né, bi, romântica, mas por conta do Big Brother, provavelmente, fiquei meio que taxado como se eu fosse uma pessoa gay, né? Mas atualmente teve relacionamento com mulheres? Mas então... Então, assim, eu sinto meio que aí no caso, não seria tanto a isfobia. Chico Barney ficou gag, que nem Ana Maria Braga. Entraria mais na bifobia, né? Assim, então, pelo fato de, sei lá, as pessoas terem criado uma concepção sobre mim de que eu só fico com homens, eu não posso ficar com mulheres. Entendeu? Então, na minha experiência particular, eu sinto isso. Então, por exemplo, já fiquei com mulheres e pessoas chegaram pra mim e falaram, nossa, você tá querendo forçar uma coisa, querendo agora pagar de hétero e tal, como se só existisse esse binômio, hétero-gay. Então, em relação à minha experiência, porque em relação à sexualidade, as pessoas já sabem. Então, eu acho que, no meu caso específico, hoje eu já não sofro tanto. Mas eu posso falar de antes da exposição toda. O que eu sofri de preconceito era muito em relação do fato assim, tá inventando termo, esse pessoal é mimizento, mas nossa... Então ele tá sofrendo, eu acho que ele tá se envolvendo menos com mulheres agora, porque ele diz que esse preconceito foi mais antigo. Quer ser um diferentão, quer aparecer, sabe? Ou então pessoas que perguntam, mas você foi estuprado? É uma pergunta recorrente. Tipo assim, jura? É uma pergunta muito recorrente para homens e mulheres. Não gosta mais do sexo? Porque você foi abusado. Nossa, do nada, gente. Você teve um problema. Você já falou disso, doutora, tá repetindo? Levadora, Sim, assim, tipo, cara, as pessoas fazem isso. Não tá Que não isso? tá transando. Você fez algum voto? Você Alguma religião. escolheu esperar. Mas o voto, ok, né? Invasivo, mas ok, não, essa pergunta horrorosa. Né, NoFap, aquelas coisas todas, né? Esses movimentos. Mas dentro, quando você falou, para deixar o povo mais confuso, quando você falou da Ana Maria Braga, eu fiquei pensando de cenas que a gente vê, né, dentro da sexualidade. Porque... Exato, Fecalipe. O Fecalipe trouxe um negócio que eu gosto muito de falar, é que existe... É que existe muito o preconceito. Não é? O pré é referente ao que vem antes. O conceito entendeu? É tipo a visão que você tem das coisas antes de você conhecer. Aí por isso que é o preconceito. Entendeu? Porque... Não, gente, é só um negócio que eu gosto de trazer pra vocês. Bom, eu sou uma mulher cis, mas eu poderia ser uma mulher trans. Então, assim, Ai, que comentário é esse, doutora? Vamos lá, cis ou trans é uma coisa. Então, aqui, acho que todo mundo aqui... Eu acho que você não poderia ser uma mulher trans. Cis, né? Então, todo mundo aqui é cis. E aí Então, que se revela. Exato. Peraí que nós temos mais uma novidade aqui, doutora. Então, a tanta primeira surpresa. coisa sou cis. Aí, peraí, eu sou cis, sou bi, sou hétero, sou homo, né? A orientação. E depois... Nossa, tipo hétero e sobrenome homo. de príncipe, né? Fica longo. Isso. E aí as pessoas falam, mas espera aí, igual ele falou, né? Sou assexual,
mas sou birromântico. E as pessoas não entendem isso, né? Quando você começa a falar de identificação e orientação, são coisas, né? Uma coisa é meu gênero, uma coisa é minha orientação, outra coisa talvez é o momento da vida. Isso, é isso. É que no nosso Gente... caso tem um a mais, né? Que é o espectro. Mas assim... Oi, Bob. Mas é todo mundo gente. Isso. É todo mundo gente. É isso. Mas olha, é chato às vezes. Você tá no aplicativo ali, aí alguém vira pra você, mas não era sexual. Eu falei, gente, o que tem a ver? Que coisa chata, né? Tipo, ai... Não, eu entendo, tipo, porque ele já foi achado muito no Grindr, tá? E ele é muito julgado por isso. Aí as pessoas... Ou então já vem e fala assim, nossa, a gente não vai dar certo, que eu gosto muito de sexo. A pessoa, né? Eu falei, gente... Então, mas assim, são os rótulos, né? Nem sabe o meu jeito de ser, já tá Mas me isso acontece descartando. muito? Acontece, cara. Olha. Mas o senhor, em aplicativos tipo Tinder, não no de... Aplicativo. No de o quê? No de o quê, Chico? Não, no ASAP não. No de... No de... No de... Ah, não é ASAP não. Mas eu acho ASAP todo mundo já tá lá em casa. Todo mundo já tá em casa. que já tá confortável. No Kita, de no falar, Kita. né? Porque tem a opção, né, que você coloca lá a orientação sexual, né? Eu tirei, porque agora, muito não, confuso. o pessoal já vem perguntando, é coisa chata. Eu quero conhecer a pessoa fica perguntando disso. O assexual se masturba? Sim. Ele pode se masturbar, mas o que eu vejo no dia a dia, talvez, eu não sei se o Vitor vai concordar ou não, das pessoas que vêm Provavelmente não vai concordar, não. Ele respondeu bem firme. no consultório dizendo que... E às vezes vem essa pergunta mesmo, né? E aí, tem vontade de se masturbar? Não. Tem outra coisa que fazer. Tipo assim, imagina, eu lavo ali o pênis porque tem que lavar, mas não... E não sente nem vontade, nem ereção por nada. Entendi. Então, tem pessoas, assim, e Não, tem gente, pessoas aí que eu- falam que às vezes não tem. Vou até interromper E que... essa fala. Não, Doutora, você está sendo extremamente tóxica. Tá? Extremamente... VH, por favor, tome o lugar. deixa eu É. completar. Doutor, calma. Mas, então, existe esse tipo Oi, que Moroc. uma fantasia. Ô, Chico, mas você deixou ela permanecer com essa fala. Então você tem, entendeu? Você é cúmplice dessa fala que ela está falando, tá? Paciente que vem mesmo. Existe também outros pacientes, como muitos anos eu atendo, tem um outro paciente que chega e fala, olha... até então você é não parte tinha, disso. Mas eu comecei a ter uma atração pela vizinha, Oi, e Fuache. aí a pessoa, de repente, falou do voyeur. Tem muita gente que vem com essa história do não quero me relacionar, mas vejo minha vizinha e às vezes tenho vontade de masturbar, mas não tem qual a frequência? Às vezes só penso, às vezes sonho, tenho poluição, às vezes tenho ereção. Então, o que eu estou trazendo aqui são relatos de experiência do dia a dia, porque é muito amplo, assim Até como nessa tem um diversidade espectro. de experiências dessa... Exatamente. Então, como chegamos na vizinha? Do mesmo jeito que a gente chegou no NoFap, né? Não é? No mesmo jeito que a gente chegou... Não, não, eu não tô discordando nada, não. E de pessoas que procuram... É que ela gosta de soltar umas palavras-chave, né? Pra facilitar a busca. Ela solta umas hashtags. Procuram uma sexóloga para se entenderem, né? Perfeito. Será que é isso? Será que é aquilo? outra coisa. E não que uma sessão Seja a norma. exatamente, né? A pessoa vai se ouvir e às vezes fala, nossa, talvez é isso mesmo. E a gente indica muitas vezes os fóruns, olha, Vai no Bunkler. vamos aprofundar esse processo, Boa. que às vezes a gente evolui para uma análise, né? Encaminha, às vezes, para outros colegas, né? Então, assim, é amplo, né? Não dá Boa. para falar que só tem isso, só tem Gente, aquilo, agora- se existe ou não existe. Gente, agora que eu vi que tá escrito na tela, ex-BBB e sexóloga divergem sobre ereção e masturbação de pessoas assexuais. Ai, Chico, nossa. Ai, Chico. Porque são pessoas reais. Boa. Eu não sabia que ela é ex-BBB também. Então, Fala a sua versão, Vitor. é que assim, ó, vamos lá. Quer saber? O que é, por exemplo, uma pessoa, qualquer pessoa,
Na verdade, isso, inclusive, é um dos diferenciais, né? Do que é o patológico, do que é o normal, né? O patológico é aquilo que causa sofrimento e que e que para aquela pessoa, ela não está sendo organicamente falando o esperado para situações naturais normal, dela. Então, assim, o homem, falando da ereção como um todo, a pessoa... O homem humanidade ou o homem sexo masculino? O homem assexual, ele vai ter ereção normal. Não tem diferença nenhuma. Inclusive... Então todos os homens do mundo têm ereção normal? Se esse homem ereção que se é o considera normal? assexual não tem ereção, isso é algo que a gente tem que discutir, levar também com o médico, com o psicólogo, pra gente entender isso, porque não é o normal. Porque isso, fisiologicamente falando, tá errado. Então, assim, por isso que eu acho... Mas e o espectro, ô Vitor Hugo? Porque vocês mostraram duas bandeiras. Mas você tá usando a sua experiência como assexual como regra. E as outras cores? É complicado colocar nesse lugar de a pessoa não sente... E como é a sua ereção? A gente pode ver? Que ereção, então não ela tem desejo. Não tem desejo, né? Não, mas você falou assim, eu lavo ali meu pênis e eu não sinto nada. Não, isso que segundo informação do cliente, vamos colocar, né? Perfeito, então, segundo o que o paciente trouxe. mas, agora, por exemplo, a gente não patologiza um a paciente. pessoa, ela pode, a gente digamos nunca assim, patologiza na sexualidade. Então, porque assim, a pessoa, ela pode simplesmente ser tocada de um jeito X. Porrada! Ai, eu tô com medo dele sair no braço mesmo. Não sentir ereção. Aquilo não tem nada a ver com atração com sexual. o desejo, necessariamente. Com o desejo, exatamente. Uma reação física da Exatamente. É uma questão fisiológica, né? Então, assim, no caso da mulher também, ela pode se lubrificar ali, né? Como se fosse para se preparar para uma penetração, mesmo sem necessariamente estar desejando aquela situação, porque é uma coisa fisiológica. Então, a partir do momento que tem um problema fisiológico, essa pessoa, ela não age como um corpo ali esperado, inclusive mesmo a própria ejaculação, né? Se o homem passar muito tempo sem ele mesmo se masturbar, ele vai ejacular ele vai ter uma poluição noturna, né? Mas a gente... Nem às vezes noturna. Ele vai... naturalmente, o corpo ele faz com que saia, né? A poluição noturna é mais associada ali na questão da adolescência. Mas então a doutora não sabe nada, é isso? A doutora sabe. Tipo na rua, sai. Não na adolescência. Tem muitos relatos já. Porque a poluição noturna é só à noite. Então, deixa ela falar, Vitor Hugo. Noite, mas muitos relatos de adultos, pessoas internadas, presidiários, pessoas até idosas, não de adolescentes. Meu Deus, presidiário! Diz que tem poluição noturna. A poluição noturna nada mais é que o esperma que sai, né? O líquido seminal que sai, a pessoa dormindo. E às vezes se assusta, né? Tem gente que traz isso como, será que alguém me estimulou? Não, às vezes essa pessoa mora sozinha. Então tem isso. Mas tem uma coisa, Vitor, que... Mas assim, nessa poluição noturna, tipo... O pênis, ele fica duro ou só sai? Tipo, mesmo mole, sai, vaza do geladinho, como é que é? Importante fazer essa revisão. Quando o presidiário, que está poluído, fica duro. Em sexologia, isso é importante, até a gente falar do respeito da questão sexual, a gente nunca patologiza. Então, assim, não existe eu tô assim... aqui para aprender, gente. Pessoa que teve o homem ou a mulher. Então, assim, eu atendo muitos, principalmente homens, encaminhados por urologista. E todo paciente que vem para mim, não vem com uma patologia, vem que, olha... Mas esse urologista está errado, porque o Vitor Hugo... Ele está apresentando uma disfunção erétil, né? Então, são disfunções e não doenças, né? Então, assim, porque muitas vezes os níveis de hormônios estão ok, a parte psíquica está ok, então não tem uma doença nem pelos exames e nem pela clínica. Né? Isso é importante, porque a gente fala assim... contexto. A pessoa fala assim, a pessoa está doente. Não, a pessoa não tem uma doença. Tenho 34 anos, olha o que o Renato perguntou aqui pra gente. E nunca tive poluição noturna, tô seco. Ô Renato, pelo que eu entendi, você deve bater direto, né? Você deve esvaziar o seu saco escrotal direto, portanto não sobra o que sair, não é, na poluição noturna. Talvez se você aderisse ao NoFap, talvez sobrasse um pouco para o seu pênis ficar duro à noite e sair na poluição noturna. Tá bom? Tá seco porque você se fez seco. É importante também pontuar que, assim, existem sim transtornos, né?
Então, por exemplo, no homem, o homem pode ter um transtorno do desejo hipoativo, né? Que é uma Mas se eu condição estiver errada, o VH que me onde corrija. a pessoa, ele não sente atração sexual, ele não tem problema em relação... Quer dizer, ele sente atração sexual, mas ele não consegue ter ereção, ou a libido dele tá muito baixa e ele não consegue executar ali o ato como um todo. E no caso das mulheres, Obrigada, seria Rina. uma dor pélvica, né? Ou vaginismo, ou um transtorno de excitação Que sexual. são disfunções, né? Não São são disfunções. doenças. Que bom que vocês estão lembrando das mulheres, porque eu só estou ouvindo falar de pênis e de homens. Então, Não eu é. era professor aqui... Claro que tem mulheres com pênis, mas eu não estou vendo elas sendo citadas aí em momento nenhum. Na pós-graduação Ó. de sexologia daqui do IMPASEX, que é o Instituto Paulista de Sexualidade. E aí, uma das perguntas Limpasex. que mais eu recebia dos médicos e dos psicólogos que a gente dava aula era: mas quando que eu vou saber a diferença entre transtorno e se é a sexualidade? E aí a pergunta era, e a minha resposta era sempre essa: causa sofrimento clínico significativo para o paciente? Se causar, aí beleza. Aí a gente entra... Encaminha. Não, a gente trata, né? Que a gente, Então, encaminha pra trata. alguém cuidar. Não, a gente trata, porque é um transtorno psiquiátrico, Não encaminha pra ninguém, Chico. né? Não Então, deu pra entender? Protocolo? Então a gente vai tratar, né? Porque provavelmente tem sim aí um fator psicogênico importante, né? E também, provavelmente, Não tem que capiar, Chico, pelo amor de Deus. uma questão fisiológica, né? Mas, agora, se a pessoa, se causa sofrimento à pessoa por questões sociais, aí já não é Careca maluco. Careca doido. algo não relacionado a um transtorno. Já é uma questão relacionada a talvez a falta de conhecimento Nossa. mesmo, entendeu? O E aí, Chico deve ter algum transtorno por essas perguntas. cabe É. a condução dentro Nossa. da terapia de fazer com que a pessoa identifique quais são os lugares que ela teve maior dificuldade em relação à aceitação na relação com o outro. Esse papo tá bem linear, eu tô gostando bastante. Retomando a história do Poliana, como que vocês acharam a retratação da história? Do relacionamento, de tudo mais, assim, foi legal? Eu achei bacana. Eu achei que foi bacana no sentido de que, por exemplo, essa questão dos fóruns, né? Muito assim, na maior parte das vezes as pessoas se descobrem pelos fóruns. Sim. E aí o fato da maneira como... Gente, eu sinto que ele não tava prestando atenção em nada do que eles falaram, ele só tava esperando o momento de falar da Poliana. Ele só tava esperando, quando eles abaixar o volume, eu vou socar a Poliana aí, eles vão ter que falar. Aconteceu um relacionamento dele com a menina lá também. Eu não lembro o nome dela na novela. Cacau Tom. Mariana. Cacau Tom. A Marieta, Ruivinha. Eu também achei legal. Eu acho assim que foi legal por ter mostrado aquela particularidade daquele casal, né? Que, por exemplo, era um casal que era sexual, mas Oi, Gabi. até mesmo pra beijar, eles não gostavam muito de beijar. É. Né? Então, assim, a particularidade daquele casal. eles Mas eram era- a cor preta, né? românticos. Mas eram românticos. Gostavam Até trilha sonora. Trilha Sim, sonora. Último capítulo, uma cena enorme, né? Que eu vi só revolta lá. Revoltante, porra. Um monte de coisa pra resolver, uma cena de 15 minutos com aqueles dois. Ué, Chico, mas você mesmo no começo do episódio falou uma aspa sua que representatividade é muito importante. Que é uma aspa que, inclusive, eu tinha achado necessária, eu tava guardando aqui. Né? Então, assim, eu achei que foi Eu não bem retratado. entendi. E também no caso de Travessia, né? Lá do Kaique, do Rudá. Preconceituoso eu achei que foi muito bem babado. retratado também, justamente pela diferença que a Glória Pérez fez entre Entendi. o Rudá, que não queria se envolver com ninguém, e o Kaique, que tentava se envolver com a Vanessa Giacomo lá. E tentava, mas ele não conseguia. Nossa, então tinha 2 assexuais em travessia? Caraca, a gente não ouviu falar de nenhum. Né? E aí, E por que 3 graças não tem? Não tem assexual? O Aguinaldo, ó, ele tá bem ela obsoleto. começava a achar, isso também é uma coisa muito natural, ela começava a achar que ela que Ela era tem o problema. Então ela falava assim, nossa, Chico, presta atenção. eu não sou atraente o suficiente, por que que ele não consegue transar comigo? E aí ele, né, não conseguia expor pra ela ali a situação, né, sobre a sexualidade dela, e ela se culpava, né? Então eu achei muito legal essa representação também. Uma das coisas é importante entender que quando tem essas combinações, às Cuidado com o que você vai falar, doutora, cuidado. Que você anda pisando muito na bola. vezes o outro que está junto se acha culpado. Sim. Porque será que não transa comigo porque eu não Sou eu.
Isso, eu não desperto o desejo suficiente. Então, isso é uma recorrência que às vezes vem para terapia. O que você acha disso, VH, antes dela concluir? Principalmente para terapia de Que você casal, acha? que está nesse descompasso, né? Independente da orientação. E o lugar, eu acho que da terapia, esse é o lugar de você trazer o conforto para a pessoa. Perfeito. Né? De olhar. Mas encaminha ou você que trata? O Vitor trouxe algumas questões aí que são mais complicantes ainda. Então, imagina se a pessoa é uma pessoa assexuada, né? Imagina uma mulher Você achou que ele cis, complicou o assunto? assexuada, com Sexual. Me perdoe. Ela não para de errar, né? Olha o olhar dele cúmplice pro Chico. Olha o olhar cúmplice dele. Tipo, Chico, você tá vendo o que tá acontecendo, né? Oi, Gus, na nossa frente. Sexual com vaginismo. Você imagina isso. Então, assim, porque o vaginismo, quem nunca ouviu falar isso? Sou sexual com vaginismo. Mas por quê? Por quê, doutora? Meu Deus. Por quê? Que você vai entrar nessa seara? Aí VH já puxa. É uma pessoa, uma mulher assexual com vaginismo e desempregada. Mas aí ela fala que essa pessoa desempregada, assexual, com vaginismo, ela é mãe solteira. Ele fala, mas ela é uma mulher negra. E aí, meu amor? Isso. Se ela fosse... É aquela pessoa que muitas vezes ela pode ou não ter desejo, ela pode ser bi, ela pode ser assexual, ela pode ser heterossexual, o que for. Pode ser tanta coisa pelo que vocês estão trazendo aí, né? Mas é uma mulher que quando ela vê um pênis, ela entra num quadro de fobia. E fobia mesmo, assim, ela não consegue ter a relação. Então ela tem uma contração involuntária desses músculos e até então se pensava que essa mulher que tinha esse vaginismo, essa impossibilidade... Gente, vaginismo é vagina dentada. Ela... mulher vítima de abuso. Tem muitas vezes história de abuso? Tem, mas não necessariamente. Nossa, mas você sempre pesa. Não é só isso. Muitas vezes é uma educação muito rígida, uma educação Vocês que trouxeram esse tema, vaginismo, que ninguém ligue, pesaram. Masturbação. E dentro, né, da minha experiência de consultório, uma das coisas que... Essa mulher existe, tomara que... Ai, eu vou até mijar, gente. Nossa, tomara que essa mulher não existe, porque essa mulher é uma mãe solteira, mulher cis, desempregada, tá bom, viúva, órfã com vaginismo. Peraí, e alossexual? Alguns momentos depois... Vamos lá, a gente só vai te ouvir, né, e ver o que é possível fazer daqui para frente, para você escolher o que você consegue, o que dá conta. Essas denominações, né, elas são, me corrijam se eu estiver errado, elas Assexual. são processos intelectuais dos seres humanos de tentarem categorizar e entenderem padrões de comportamento. Sim. Faz sentido isso? Né? São termos científicos. O que você acha, VH? Então tá bom. Científicos. Desta feita, assim, um assexual, uma pessoa que se identifica como assexual ao longo da vida, ela pode passar por um processo de se identificar como outra coisa em algum outro momento? Existe ex-assexual? Existe ex-hétero? Não existe, né? Não? A pessoa, ela já era... Ela já era gay, mas ela não... Olha o questionamento. Ainda tinha exercido esse lugar, né? Trá! Porque é aquela questão, né? A gente acha que não, mas esses determinantes de padrões da sociedade... Existe ex-pessoa? Não, né, Chico? Não, né, Chico? Né? Influenciou muito. Então você nasce pra ser o quê? Existe ex-ser vivo? Não, né, Chico? Uma pessoa cis e hétero, né? Que é o que a gente chama de o quê? Normativo. Normativa, padrão, né? O que acontece muitas vezes é isso. Às vezes a pessoa, ela pode se identificar como hétero durante um tempo e depois começar a se relacionar com homens e falar assim, não, deixei de ser hétero, agora eu sou gay. Ou então, agora estou me relacionando com outros gêneros, sou bi, né? Mas essa pessoa, na verdade, ela sempre foi bi. Ela só agora consegue se identificar daquela forma, porque foi um momento que ela conseguiu viver e foi um processo de aceitação. Então, a mesma coisa acontece com a Olha aí, que aula! Que aula! sexualidade. Às vezes, pode ser que a pessoa, durante a vida inteira dela, ache que ela era hétero, mas, na verdade, ela era assexual.
Entendeu? Tá. Agora, esse lugar contrário não É que hétero e assexual não é o oposto, né? Porque você pode ser hétero e assexual, vai acontecer. mas, Tipo, mas não quer atravessar. se a pessoa, ela se identificava como gay a vida inteira e depois ela vai se tornar hétero. Não, é muito difícil. Muito difícil, aí- porque sempre parte da norma, né? A norma é o hétero cis, branco, né? Então, assim, digamos que essa padrão, pessoa né? sexual, ela começa a sentir muito Ai, o padrão da mídia, né? muita atração sexual por outras pessoas, coisa assim. Ok, ela vai continuar sendo sexual, ela só vai entrar dentro de um padrão fluido, né? Dentro da sexualidade tem vários espectros. quando Monjaro. Lembra que a gente tava falando das gradações do cinza? Ela deixou de ser mais pertinho ali do branco e foi mais perto do preto. Mas assim, ela continua sendo sexual. Nossa, gente, meu Deus. Isso não muda, não apaga a história. Ai, gente, ó, eu até sabia algumas coisas antes desse documentário, agora eu não sei mais nada. Só sei que nada sei, sabe? Ai, meu Deus. Dela, não apaga o Não, passado amiga, falta 5 minutos, dela, eu vou terminar de ver. independentemente. Uma curiosidade que surgiu com essa resposta do Vitor é, digamos assim, ó, pô, Ela tem vai uma falar do poliana. cara que faz reposição hormonal. Isso impacta na sexualidade das pessoas e na assexualidade. O que a gente vê na clínica, Chico, principalmente das Chico. mulheres, né? Porque a gente tem visto essa reposição, principalmente na menopausa, e com os implantes, né? E hoje em dia com uma dupla, né? As canetinhas para emagrecer e os implantes, né? Para as pessoas ficarem O Monjaro torna as pessoas sexuais. mais bombadas de academia e de desejo. Deixa o Chico perguntar, né? Felipe. Vamos Os agrotóxicos. dizer, infelizmente, entre aspas, é o que a gente vê talvez de alguns excessos aí. E o que a gente vê na clínica sexual é essa mulher que ela não tinha desejo, que de repente ela ficou tarada na menopausa. Tarada mesmo de falar, esse marido não me dá conta, né? Quero abrir o casamento, quero ir para casa de swing. Eu lembro. Que isso? Eu lembro quando a Marília Gabriela começou a tomar testosterona da menopausa e ela falava que só de roçar o lençol da panturrilha dela, ela gozava. Então, a gente tem visto isso nos últimos tempos. Eu amo essa história. E tenho visto também, já um tempo atrás, de alguns rapazes. Antigamente tinha um recorte mais de gay que se cuidava mais do corpo, então eu começava a tomar anabolizante, aí vinha para Agora não tem mais sexual, isso. porque eu começava com esse Ai, parece que o VH tá desconfortável, que não tá gostando do que ela falou. excesso dos anabolizantes, ter uma queda dos hormônios e ter uma queda da libido. Ai, o VH e aí, discorda. será que eu sou assexual? Às vezes a pessoa não é assexual, mas aí tá com uma questão patológica por Entendi. conta da Por conta do excesso, medicação, claro. né? Então, essa loucura dos hormônios Ele negando porque ele toma bomba, o VH toma bomba. dá uma bagunça geral, né? Infelizmente, em homens e mulheres. Física e mentalmente. Física e mentalmente. Às vezes a pessoa, ela tá de um jeito, até pegando esse recorte, a pessoa teve um câncer de próstata, Gata, um homem, independente da sua sexualidade. Aí colocou uma prótese peniana. Teve o câncer de próstata, Meu Deus, chegamos na prótese peniana. tá com a câncer de próstata, teve um problema Olha. de ereção, e aí o urologista indicou Se qualquer coisa a ver com pinto e buceta, ela tá atacando. Gente, qualquer coisa. Ai, você tá andando de bicicleta. Aí você é atropelado e o seu pênis fica preso na correia da bicicleta. O seu pênis é decepado. E agora? Exemplo, se você é um eunuco no Egito e você cuida da mulher de Potifar, mas você é um eunuco, mas ela quer dar pra você, mas você não quer comer. Exemplo, não é? A gente pode trabalhar nisso. Exemplo, uma prótese. Já tive pacientes que chegou assim, socorro, agora eu quero... Seu grelo tá inchado, você vai fazer pilates. Exemplo, você faz cadeira abdutora e você tá tomando oxolandrona. Exemplo. Dá para todo mundo, para homem, mulher, para quem aparecer, porque eu nunca tive essa ereção assim, desse jeito. Então, assim, imagina o recorte, né, nem aprofundando muito, dessa pessoa que fala, me ajuda, porque eu já não sei mais o que você é.
E aí é o lugar da escuta. Que Eu tô meio me ele não tem ajuda essa resposta mesmo. do que a pessoa Claro, é. Talvez ela vai ter que descobrir para onde ela vai querer ser. Mas talvez venha isso. Agora eu virei pansexual, né? Eu não transava, agora eu quero transar. Não é passar no almoxarifado e pegar um... Agora você tá... Não, a gente vai, na verdade, respeitar e ver o que a partir disso tudo é Victor. possível. A pessoa, inclusive, dá conta, né? Porque às vezes o desejo dela está num lugar, mas ela está num outro social. Imagina uma Meu pessoa Deus, dessa acho que o evangélica. O quê? A mulher com vagigismo, mãe solteira, negra, evangélica? É uma loucura. Que é um E outro- isso tem no consultório. Já tive vários pacientes, assim, vários. Inclusive líderes religiosos que falaram, e agora? Né? Não sou nada disso que eu sou. Eu Meu Deus, o valadão! sou outra coisa que eu não consigo ser. E aí é o lugar da gente sustentar essa escuta e falar, não, você dá conta. E tem diferença da sexualidade no diácono, ou no pastor, ou no líder da igreja, ou no membro? Existe? De seguir, né? Não é? A mulher com E o senhor, vagigismo, que pegando dá esse gancho pouca do evangelho, oferta. teve uma formação bastante religiosa também. Sim, sim. O que eu ia trazer, Chico, era de experiência própria em relação à questão de hormônios e tal, é que dentro do meu processo, até eu chegar à definição de que eu era sexual, eu passei por isso, que a gente considera, inclusive, como uma das maiores violências que se pode ter dentro da sexualidade. Eu cheguei a passar por uma reposição hormonal. O que aconteceu? Então, eu me relacionava com as pessoas, eu tava num relacionamento com a menina e, gostava muito dela, era apaixonado por ela. Mas eu não sentia a menor vontade de fazer sexo com ela, coisa assim. E aí eu falei, poxa, A menina eu acho era que tem um Jennifer, problema, não né? era. E aí, Dosou os hormônios? Hã? Dosou os hormônios pra repor? então vou te dizer já. Aí, Espera eu prosseguir. Quando chegar na sua dúvida, você pergunta. o que aconteceu? Eu fui no Vamos aguardar para não ficar interrompendo? endócrino, aí o endócrino pediu exames, deu tudo normal, tava tudo certo, não tinha nenhum problema nenhum. Mas mesmo assim, né, na época eu tinha 15, 18 anos, sei lá. E aí nem poderia pela idade? Nem também? poderia. Para de interromper, meu Deus, essa mulher não respeita ninguém. Então, ele poderia também. Escândalo. Aham. E aí, mesmo assim, ele me passou, né, uma espécie de coquetel lá, que era Mas com 15 anos, pra saber se não vai transar, o certo é não transar com 15 anos mesmo. pra fazer com que os meus hormônios, testosterona e tal, ficassem dentro de níveis que eu conseguisse me Gente, que isso? relacionar sexualmente. 15, 18. Resultado, eu ficava ereto praticamente o dia inteiro Que horrível. e não sentia vontade de transar. Pra você ver como não tem a ver a ereção com o desejo. E aí eu comecei a falar assim, gente, mas isso aqui tá Para, doutora! errado, isso aqui não tá me fazendo bem. Cheguei a fazer o tratamento dele por uns 2 meses, depois abandonei, né? Levei isso pra minha terapia, na época quando eu tava na Você faculdade. ficou 2 meses de pau duro, tipo, direto. Meu Deus, chega a dar anemia, gente. E aí foi no momento que eu peguei e falei assim, cara, eu acho que é melhor eu ficar na minha. Gente. Né? É melhor eu ficar na minha, não vou querer mais me relacionar em relação Indireta pra você, doutora, fica na tua. Você tá interrompendo a isso, muito. tal. Quando eu entrei nos fóruns da internet, que aí eu descobri o No que era a Pandler. sexualidade, Perfeito. e eu me deparei com o mesmo relato que eu passei, várias pessoas tinham passado, Perfeito. do tipo assim, nossa, cara, na verdade você não tinha nada, você só é assexual que nem a gente, todo mundo aqui passou pela mesma coisa. Oi, Lioli. Entendeu? E é uma violência, cara, uma violência médica, porque a gente, que na época não tinha esse conhecimento, né, a gente não sabe, então a gente vai procurar um profissional que a gente quer o melhor pra gente, e não pra gente sair pior. Então depois eu tive que fazer o O desmame, exato. Ai, eu tô exausta, gente. Parece que eu tô com pau duro há 2 meses. Ai, eu tô acabada, caralho. Você tomar clomifeno e tal, que aí, Esse remédio ele vai dar um equilíbrio, né, do eixo. Então a gente O desmame. essa é uma medicação que não é hormônio, que ele vai trabalhar para os hormônios voltarem a se equilibrar, para o corpo voltar a produzir o que seja suficiente. mas eu fiquei Todinho. com sequelas, acho que uns 3 anos depois ainda. Ah, eu acho que tem até hoje. Sabe, de ter que ficar fazendo reposição e tal, porque desbalanceou tudo. Pô, e num momento difícil, né? De sim. adolescência. Ali. Então, de assim, 15 a foi 18 anos. bem traumático nesse sentido de, tipo assim, não confie em profissionais médicos ou coisa. Eu me lembro,
Eu me lembro bem que eu cheguei pra minha terapeuta, mãe responsável, espero que você seja caçada. É que eu não sei se eu sou CRP, senão é caçada. Nossa, você quer que ela seja caçada, empalada? Você quer que empalem? Mas ela virou pra mim e falou assim, isso tudo é falta de masturbação. Ah, meu Deus. Por que você não bate uma bronha no banheiro? Juro que ela falou desse jeito. Então, mas a gente... Gente, não tem nada a ver. Então, tanta gente Ela jogou que a não culpa em tem... cima de mim, doeu. Doutora, espere ele concluir. Tanta gente que não... Você fica interrompendo o seu paciente? Espero que não. Tanta gente que não tem responsabilidade, né? Eu acho que das duas coisas que o Vitor trouxe, que a gente vê no dia a dia, às vezes o profissional médico, né? Ela tá pedindo batata. Menor de idade, né? Se repõe o hormônio só quando está baixo, quando clinicamente se tem uma necessidade, né? No caso, precisaria chamar os pais, que via que é essa, né? Perfeito. Não, eu já era maior quando aconteceu. Mas Então não era 15. Então era depois dos 18. assim, eu tinha 18, né? Tipo, Mas já era ainda maior, assim. porra. Né. Cabeça, né? Cabeça. E é que você trouxe aquela de uns 15 anos, mas a gente vê... Nossa, doutora, parece que você quer colocar ele na descredibilização, né? Às vezes eu vejo um adolescente... Nossa, essa mulher é muito mal intencionada, Ele vem, muito mal com os intencionada. pais, eu falo, primeiro eu consultei com os pais, depois é com esse adolescente, né? São coisas separadas. Vamos entender o que é uma questão familiar, o que a família espera, Claro. né, desse adolescente, o que esse adolescente está indo, o que está sendo pressionado, às vezes, pelo grupo, que talvez foi o que o Vitor sentiu, que estava com a menina gostava, né? E eu acho que programas como esse, Chico, é importante que as Esse pessoas Sharp gigante vai se fuder. começam a entender o que é desejo, o que é sexualidade, o Excelente. que é medo, Ela com uma mantinha. o que é do outro, né? E o que talvez a gente precisa que é de uma escuta nosso, num né? lugar neutro, sem julgamento, para a pessoa poder se ouvir. Muito obrigado, foi um papo denso, muito bom, Foi adorei. denso. Acho que todo mundo entendeu um pouco melhor essa questão. O povo queria saber e soube. Obrigado, Vitor, obrigado, Léo. Obrigada. Ai, Chico. Até a próxima. Obrigado, gente. Nossa, ele cortou. O Chico não concluiu nada, porque eu acho que não tem, né? O Costa lacaniano. Eu acho que quando a gente estava só decorando as cores da bandeira, estava tudo bem, mas quando começou a entrar os cenários hipotéticos e a experiência real do VH e a mulher com vaginismo, mãe solteira, Gerluce, que pega três ônibus por dia, aí, meu amor, a gente ficou meio perdido. Mas é caso também da gente reler as anotações que a gente fez. Não é? É o caso da gente ler os prontuários da doutora quando chegou na ciclagem, no homem que toma bomba e por isso brocha, não é? No VH beijando meninas na festa da faculdade, do ensino médio, não é? Vamos ver se o pessoal gostou aqui. Ó, queria assistir até o fim, mas o cara tá tornando isso impossível. Cada cortada que ele der na doutora quando ela está desenvolvendo um argumento interessante, eu me contorço toda. Só dá pra ver que é alguém que tem preconceito com a sexual. Não é? Porque ele só tava, né? Ele só tava fazendo valer a vida dele, né? Que dificuldade de assistir esse homem. Espero que seja falando do Chico, porque o VH deu um show. Não gostei dessa velha querendo dar carteirada pelo tempo de atendimento e expondo os pacientes dela. Pode criticar, mas vamos evitar o etarismo? Ah, gente, um vídeo desse que é para todo mundo se sentir bem e ele vem e despeja preconceito? Vitor é muito inteligente também. Old. Tive a impressão de que o VH queria que a entrevista fosse individual. Difícil viver de suposições, né? Os fatos não valem de nada. Gente, pelo que eu tô vendo aqui, é que amaram, assim como a gente. Assim como a gente, não é? Eu queria deixar claro que apesar da gente fazer uns gracejos e ficar lembrando de Poliana... Tá, isso canal Safe Space, a gente sabe da importância de acolher os assexuais aqui, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, que entrevista foi essa?
Né? É isso, fica aí minha mensagem pra vocês. Vocês existem e resistem, né? E o VH resistiu nessa entrevista. Não se esquece de dar o like e de se inscrever nesse canal. Se você não der o like, tá? Você é contra os eunucos, tá? Se você não se tornar membro do canal, você não tá dando sustento pra uma mulher com vaginismo, tá? E como é que eu vou pagar minha regressão? Desculpa, Jenny, eu vou ter que interromper. Jenny, it's Jenny.